Oi gente, aqui é a Vitória Silva e no vídeo de hoje do canal a gente vai falar sobre um livro-reportagem que tá fresquinho, acabou de sair. É o Suzanne, assassina e manipuladora do Ulysses Campbell. Ele foi proibido na justiça, então teve uma demora pra sair, mas finalmente foi publicado. Ele fala sobre a Suzanne von Richthofen, que é a garota que matou os pais em 2002, foi um caso super famoso na época e até hoje, né, bem polêmico. E ele conta quem é a Suzanne, como que ela planejou esse assassinato, o que levou ela a achar que ela tinha que matar os pais, como que ela conheceu o Daniel Kravinhos, que era o namorado que ajudou ela a assassinar os pais, enfim. É uma narrativa bem interessante da gente conhecer, até porque esse ano o caso da Suzanne vai ganhar 2 filmes e não um só no cinema. Então fica aí pra você conhecer essa história. O livro ele surgiu de uma reportagem que o Ulysses estava fazendo há muitos anos. Ele começou a escrever para a Veja, ele é repórter da Veja, e ele começou a investigar a história da Suzanne e acabou se aprofundando cada vez mais até que saiu o livro. O livro é dividido em 10 capítulos, cada um dos capítulos começa com uma ilustração, vou abrir aqui para mostrar, que são ilustrações de um teste que se chama teste de Rorschach, que é um teste psicológico para entender a personalidade da pessoa. Esse teste é aplicado em criminosos do nível da Suzanne quando eles pedem para sair do regime fechado e ir para o regime semiaberto. A Suzanne fez esse teste algumas vezes, foi reprovada, e aí ele sempre começa com uma ilustração e falando o que a Suzanne viu no desenho. Então tem aqui o desenho e o que ela falou que tinha visto, e isso mostra um pouco da personalidade dela. Depois no final ele fala qual que foi o resultado que o psicólogo deu. A gente vai deixar aqui no vídeo uma das imagens no final, e aí você olha e fala nos comentários o que você enxergou, e depois vai ter o que a Suzanne enxergou, pra vocês entenderem um pouco da mente dela. E só essa dinâmica do livro já é bem interessante, já dá pra entender bem a personagem. Mas enfim, quanto ao livro, o livro tem 260 páginas mais ou menos de conteúdo, e no final tem um capítulo extra só com fotos da Suzanne, com fotos dela antes do acontecido, da família. E nessas 260 páginas o Ulysses começa contando como que foi a apuração do conteúdo. Ele não entrevistou a Suzanne, ele usou uma técnica que é bem conhecida no jornalismo, que é de você entrevistar as pessoas que rodeiam o seu personagem para entender a pessoa, né? Porque a Suzanne não topou da entrevista, ela não queria que o livro acontecesse. Então ele entrevistou pessoas que ficaram presas na mesma cela, ele entrevistou os irmãos Cravinho, ele entrevistou amigas de faculdade, os policiais que foram chamados na hora que ela chamou a polícia, né? Pra dizer que a casa tinha sido assaltada. Enfim, foram mais de 260 entrevistas pra ele entender a história. E aí ele vai recontando como um livro-reportagem, né? É uma reportagem, mas é bem literal. Ele vai contando como que ela tava, enfim. E o livro começa com o assassinato, né? Começa com ela dirigindo o carro, na verdade com o Daniel, que é o namorado, dirigindo o carro. E aí o Daniel tá muito nervoso e ela pede pra dirigir, ela vai dirigindo, entra na casa e abre a porta. Enfim, ele fala como que foi, ela subiu, viu se os pais estavam dormindo, desceu, chamou os irmãos, e eles subiram e essa história a gente já conhece, né? E aí a história volta pra o dia que a Suzanne conheceu o Daniel Kravinhos, que deveria ser o assassino dos pais dela. A narrativa, ela parte daí, e aí ela é cronológica, vai do momento que eles se conheceram, vai contando sobre o relacionamento até ela ser presa, e então fala sobre como que é a Suzanne na cadeia. Então a narrativa ela é bem jornalística, dessa maneira de um jornalismo mais literário. E é um livro bastante fácil de ler, a leitura flui, você fica interessado. A história é uma história curiosa, porque a Suzanne era uma menina rica, que tinha todo o conforto, né? E aí ela mata os pais por conta do dinheiro, né? Você vai entendendo, mas eu preciso apontar um problema que eu encontrei durante a leitura, que o livro foca tanto na Suzanne, tanto em como ela era monstruosa, que ele deixa de falar um pouco sobre o Daniel e o Christian, que são os dois que mataram os pais dela. Só pra entender por que eu acho que isso talvez seja um pouco problemático no livro. A Suzanne conheceu o Christian com 15 anos e ele já tinha 19, então ele já era bem mais maduro, ele era atleta, viajava pra competir, e ela era uma garota de 15 anos que vivia em uma família extremamente rígida. O pai dela é filho de alemães,
Então, a mãe também é filha de europeus, enfim. Eles vieram pro Brasil, são a primeira geração que nasceu no Brasil. E na casa deles, eles eram super rígidos. Então, basicamente, os filhos iam pra escola, da escola pra casa, de casa pra escola. Era uma família que não costumava demonstrar carinho, então eles não se abraçavam, eles não davam beijos, enfim. A Suzane conheceu o Daniel quando ela começou a sair de casa. Quando ela começou a sair de casa aos domingos, porque até então a família dela passava os domingos ouvindo música clássica em casa. Então, ela começou a sair aos domingos para levar o irmão pro Ibirapuera para ter aula de aeromodelismo com o Daniel. E, de certo modo, eu sinto que o Daniel foi meio que uma libertação dela. Foi o primeiro namorado, foi a primeira pessoa que abraçou ela, que demonstrou carinho por ela. E eles tinham um relacionamento extremamente abusivo. Tanto ele era abusivo com ela, quanto ela era abusiva com ele. Os pais dela começaram a sinalizar que não queriam aquele relacionamento. Então, quando os pais sinalizam que não são favoráveis a esse relacionamento, o Daniel começa a falar pra ela que vai se matar, que não faz sentido viver sem ela. Enfim, e aí eles começam a namorar escondidos, e é o Daniel que apresenta ela pras drogas, é o Daniel que apresenta ela pra bebida, é o Daniel que apresenta ela pra viagens escondidas dos pais, enfim. Ela começa a viver muito a partir do momento que ela começa a namorar com ele, e é um relacionamento extremamente abusivo. Isso não é levado em consideração quando ela é colocada como a única manipuladora, como uma pessoa que foi a cabeça de vamos assassinar os meus pais, sendo que várias vezes tem frases dele dizendo a gente só vai ser feliz quando seus pais não estiverem no mundo. Então, assim, eu fiquei me questionando muito até que ponto foi ela que quis matar os pais e até que ponto ele colocou isso na cabeça dela. É claro que isso não tira o fato de ela ter decidido matar os pais, não tira a monstruosidade dela, mas eu acho que por ela ser a personagem principal do livro, a gente deixa de conhecer muito da história desses irmãos. Uma outra questão muito interessante sobre isso é que quando os pais dos cravinhos conhecem os pais da Suzane, o pai mente que ele é juiz. Ele não é juiz, ele é escrivão, e ele fala pro cara que ele é um juiz em São Paulo, porque os pais da Suzane eram muito ricos. O pai dela era engenheiro da Dersa. O pai dela foi o engenheiro responsável pelo Rodoanel, então ele era um homem muito influente em São Paulo, e os pais dos cravinhos mentem que era juiz. Então, assim, em vários momentos eu me questionei até que ponto o relacionamento, a aproximação do Daniel foi por amor e até que ponto foi por interesse. Mas tirando isso, o livro apresenta vários fatos, ele te deixa com essas dúvidas todas e é bem interessante. Depois o livro fala sobre como que os policiais começaram a desconfiar que eles eram responsáveis pelo assassinato, sobre o comportamento dela na cadeia, e ele vai mostrando sobre como, conforme ela vai passando o tempo na cadeia, ela vai entendendo como que ela tem que fazer pra sobreviver ali dentro, porque por todos os presídios por onde ela passa, existe uma regra de que o crime que ela cometeu não é aceito e eles querem matar ela, assim, as mulheres querem matar ela, até que ela começa a ser manipuladora o suficiente pra ser a líder do presídio. Então, essa é basicamente a história do livro. Uma outra questão muito interessante, assim, muito curiosa na verdade, é que ele fala sobre as entrevistas, sobre como ela se comportava de uma maneira diferente, sobre como o advogado aconselhava ela a vestir roupas com personagens da Disney, pra ela parecer uma menina inocente, uma menina doce, como ele falava pra ela chorar, pra ela falar que se arrependeu. E em uma entrevista em específico pro Fantástico, o microfone tava ligado quando o cara tava dando essas dicas, e a entrevista mostrou isso, ele falando, chora, e ela falando, não vou conseguir chorar. Fala, dá um beijo, chora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. Enfim, e sobre a entrevista que ela deu bem recentemente para o Gugu, no programa dele da Record, foi bem curioso pra mim, eu não sabia, que ela recebeu um cachê muito pequeno, assim, pouca coisa, 120 mil reais, pra dar a entrevista pro Gugu. E aí, posteriormente, o programa do Gugu teve um pico de audiência muito alto, que ele nunca tinha alcançado, né? O programa dele batia de frente com o Fantástico, e ele teve, acho que 16 pontos de audiência. Cada ponto de audiência são 60 mil pessoas assistindo, 60 mil casas, né, assistindo o programa. E ele bateu Fantástico, e o Gugu ficou tão feliz com o fato, ficou tão grato pela Suzane. Ela conseguiu tanto passar pra ele que ela era essa garota doce, que estava arrependida, que tinha sido manipulada pelo namorado, que o Gugu presenteou ela com 3 máquinas de costura industrial para ela recomeçar a vida quando ela saísse da cadeia.
cada máquina industrial custa R$12.000. Então a Suzane ganhou aí mais R$36.000 do Gugu dessa vez e não da Record. Esse foi um fato que eu fiquei muito intrigada, né, porque o Gugu entrevistou vários outros criminosos, então provavelmente todos eles ganharam essa pequena quantia de R$120.000 que muitos brasileiros trabalham o ano inteiro e não conseguem juntar, né. O livro é esse, é uma leitura bem fluida. Eu comecei a ler numa sexta-noite, terminei de ler no sábado, porque eu fiquei muito curiosa, o caso aconteceu, eu era muito nova, então eu não me lembrava de muitas coisas. E agora eu tô bem ansiosa pra assistir o filme, né, porque vão ser lançados 2 filmes em abril, acho que dia 20 de abril. E um filme conta essa história que o livro traz, da Suzane como a cabeça do assassinato, como a mandante e como a grande manipuladora, e a outra versão do filme traz o Daniel como o cara que persuadiu ela e fez ela querer matar os pais. Eu tô bem curiosa pra assistir essa segunda versão que o livro não traz. Eu acho que vai ser um bom filme. E se você tem aquela mentalidade de que tá dando palco pra uma psicopata, não pensa assim. Porque tem um monte de filme americano que só fala de psicopata, só fala de guerra, e brasileiro enche cinema pra ir assistir. Então assistam um filme, leiam um livro e entendam a história. Enfim, foi uma leitura bem interessante. Se você quiser ler o livro, o link tá aqui na descrição da Amazon pra comprar. E se você achar que esse não é um livro que você vai gostar de ler, lê o meu livro no Wattpad. Ele é bem família, quase não tem nada demais e é de graça. A gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser ver mais vídeos, tem aqui em cima e tem aí no canal. Se inscreve e até mais.